do fim e achar que cada uma que acontece, Jesus volta amanhã, nós estamos lendo a Bíblia de forma incoerente. A gente precisa ter um pouco mais de sensibilidade para entender, tá? Em síntese, podemos expressar a história bíblica explicando que Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, decide criar tudo o que existe, inclusive a humanidade. Então o pecado entra no mundo, provocando distorções na forma como tudo deve funcionar. Mas Deus continua conduzindo a história, revelando o seu propósito redentivo e preparando o mundo para a chegada de Jesus, que, por sua vez, legitima este propósito na cruz. Tudo o que aconteceu no mundo até hoje, Deus está ciente. Não há nada que aconteça que Ele não saiba. Inclusive a queda do homem no Éden, Deus sabia que isso ia acontecer. É ingênuo quem pensa que Deus colocou o homem lá e o homem surpreendeu Deus indo contra a sua própria vontade. É impossível, porque nós lemos a segunda carta de Pedro, nós lemos também em Apocalipse no capítulo 10, nós vemos o Senhor falando o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, né? Ou antes da fundação do mundo, como disse o apóstolo Pedro na segunda que ele escreveu. Então antes do Senhor Deus dizer assim, haja luz, Ele disse, haja cruz, porque o homem vai pecar. Já sabia como iria ser. E houve mesmo essa distorção. O nosso vislumbre do mundo, ele mudou completamente. E as coisas agora caminham para o seu fim. Pois tudo que tem um começo, que é criado, tá? Quando diz que Cristo, ele é o início, é realmente da criação. Mas ele é pré-existente. Na verdade, ele não é nem pré-existente, ele é eterno. Ele sempre existiu e para sempre existirá. Então, tudo aquilo que é de ordem criacional, ou seja, tudo aquilo que é criado como nós somos criados, tem um fim. Todo o universo vai ter o seu fim e vai ter um seu recomeço, tá? Todo o universo clama, chora e geme pela manifestação dos filhos de Deus. Daqui a pouco, tudo isso que está acontecendo, toda essa inversão de valores, toda essa contaminação que adveio através do pecado que nós cometemos, vai deixar de existir, dando lugar para novos céus e nova terra. Tá bom? Vocês estão entendendo até aqui? Alguma pergunta? Até aqui não, né? Está na introdução ainda, tudo bem. Perceba como é tudo muito simples. Do mesmo modo que houve um início para toda a realidade, um dia haverá um final. Se hoje a igreja ainda milita na evangelização mundial, nesse último dia a igreja triunfará. Há uma vertente teológica que tem o codinome de a igreja triunfante e a igreja militante. Nós somos a igreja militante. Um dia nos tornaremos a igreja triunfante. Quando virá a igreja triunfante? Quando nos tornarmos em novos céus, em nova terra, em um novo povo na Nova Jerusalém. É a igreja que triunfa. Mas a igreja que milita é aquela que ainda caminha sobre a face da terra, lutando contra as forças do mal e anunciando o reino de Deus, que é um ato também profético para a vinda do Senhor Jesus. Pois quando todos os povos ouvirem do evangelho, então virá o fim. Somos os agentes do fim. Outro dia, conversando com alguns irmãos sobre as questões escatológicas, né? Nós estávamos no almoço e falando sobre isso, ele falou assim, ele certamente não tem muita certeza de sua vida com Deus e de sua salvação. Ele falou assim, ô pastor, mas eu fico tranquilo, senhor, porque na Bíblia fala que só quando todo mundo ouvir a palavra do Senhor que Ele vai voltar. Eu falei assim, pois é, mas você sabe que existe uma globalização, você sabe que existe um empenho de muitas organizações cristãs no mundo, que atingem aí milhares de pessoas ao mesmo tempo pelo advento da internet. Você sabe que as igrejas estão se mobilizando e enviando missionários para o Oriente Médio. Às vezes nós não anunciamos essas questões aqui, irmãos, como ontem eu conversava com um irmão que está no Nepal, e a gente não pode divulgar o nome dessas pessoas, porque eles estão em lugar de risco, então eles podem ser mortos. Aí eu fui falando com ele como que o evangelho tem avançado e como que a Bíblia tem sido transliterada na linguagem dessas pessoas, na língua dessas pessoas. Aí ele falou assim, ei pastor, manda eles parar então, para retardar, digamos assim, a vinda do Senhor. Eu entendi o que ele quis dizer. Ele falou e riu, mas deu para entender que tem um certo temor dentro deles realmente da volta de Jesus. Mas percebe como algumas pessoas têm o temor de Jesus voltar e ainda acham que vai ter tempo de melhorar, de certa forma, como se nós pudéssemos nos melhorar, de certa forma. Porém as pessoas não parece que não pensam que a
a morte bate na porta de todos nós e baterá na porta de todos nós. E ainda que Jesus não volte em nossa geração, nós não viveremos para sempre. Há de chegar o nosso dia, e quando chegar, prestaremos conta de tudo aquilo que fizemos e o que temos feito, né? Aí já é assunto também para outro momento. O campo de estudo